E aí pessoal, meu nome é Davi e já vou avisando que esse vídeo é bem religioso. Se você quiser ficar no vídeo, você é muito bem-vindo, então vamos lá. Bem, e o vídeo de hoje vai se passar em torno de um versículo bíblico, que é 1 Pedro 2,19, que diz assim: se vocês suportarem os sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Então vamos aprofundar nesse versículo e falar sobre sofrimento injusto. Simbora! Então, para começar, o que é um sofrimento injusto? A gente pode afirmar que o sofrimento injusto é sofrer sem ter feito nada errado, ok? Isso é óbvio. O que mais? Um sofrimento injusto é quando a gente é punido, maltratado, quando a gente tem prejuízo em qualquer área da vida, mesmo tendo feito o que era certo ou sem ter feito nada. Pode ser a gente tenha feito algo bom e como consequência daquela coisa boa, a gente ainda foi tratado da maneira que a gente não esperava que seríamos tratados. Quando a gente faz o que é correto e a consequência é ruim. Então, um exemplo que veio aqui na minha mente agora. Suponhamos que um mano seu tenha feito uma coisa muito pesada e você sentiu que deveria desnovar ou dedurar aquela pessoa, como a gente comumente fala. E como consequência de ter dedurado esse amigo, ele acabou fazendo algo ruim para você. Você foi prejudicado de uma certa forma. Acontece que você sentiu como se fosse aquela famosa mensagem de Deus, que você tinha que dedurar aquela pessoa. Desnovar e dedurar não é errado, mas também não é legal, então não faz sempre. Mas se você sentiu no fundo do seu coração que aquela era a coisa certa a se fazer, como se fosse Deus pedindo para você fazer aquilo, então faça. Caso contrário, não faça. Desnovar não é legal, hein, cara. Vamos para mais um exemplo. Esse aqui é mais cotidiano ainda. Suponhamos que seu professor tenha passado um trabalho para você, um trabalho em grupo. Você foi e fez tudo certinho, cara. Você entregou tudo no prazo, se empenhou para fazer o negócio, mas um dos manos do seu trabalho não fez nada, deixou para vocês fazer tudo e ficou ali de boa, nem queria segurar o cartaz direito de trabalho. E por conta desse mano, você e o resto do seu grupo pegaram nota baixa. O professor deu nota baixa no seu trabalho. Isso aí é sofrer injustamente. Você fez a sua parte, você fez tudo certo e você sofreu injustamente, no caso, perdeu o ponto por causa da ação do seu outro mano aí. Isso vai acontecer toda hora na vida. É triste, eu sei, já passei por isso diversas vezes. E é por isso que é um sofrimento injusto. Nesse exemplo do trabalho em grupo, a coisa certa a se fazer seria se acalmar e conversar com a pessoa, aconselhar ela para melhorar e tudo mais, ao invés de ir dar um sermão nela e tudo mais, é você pedir discernimento também para Deus antes de conversar com essa pessoa, pra você conseguir se controlar e não fazer nada de errado, porque você também não vai querer agir de uma forma errada com essa pessoa. Sofrimento injusto só acontece quando você suporta aquele sofrimento, porque se você sofrer e responder, então não é sofrimento, você tá só revidando. Beleza, agora que a gente sabe o que é sofrimento injusto, fica muito claro que a todo momento a gente está constantemente sofrendo injustamente. E muitas das vezes a gente age de forma errada, a gente responde de forma errada àquele sofrimento. A gente acaba se estressando demais. Claro, a gente não consegue suportar tudo, porque uma hora a gente vai sofrendo tanto injustamente, suportando cada coisinha dentro de nós, que uma hora a gente não vai aguentar, cara. A cabecinha não aguenta, ninguém é de ferro. Uma hora a gente vai simplesmente desabar. Talvez você chore, exploda, ou até mesmo desista de, sei lá, um projeto seu, algo que você tá fazendo só porque você tava com muito sofrimento e não tava bem emocionalmente por causa de toda essa injustiça. Essa injustiça é algo cotidiano, faz parte da vida, a gente tem que saber lidar com ela. Mas tem gente que simplesmente não sabe, que só vai suportando mesmo, vai deixando ir, ou então nem suporta, só simplesmente responde a qualquer situação de frente, mandando jab de uma vez. E não é assim que a gente tem que fazer, claro. Geralmente a gente tem que responder, mas a maioria das vezes é suportar, e é o que a gente faz mesmo. É algo normal. Só que quem disse que a gente não pode suportar de uma maneira melhor? Quem disse que a gente não pode suportar de uma maneira mais leve, sem prejudicar a gente emocionalmente? Porque a gente pode falar, esse tipo de
coisa aí é besteira, esse cara tá falando baboseira. Mas é verdade, a gente pode exportar coisa e acabar afetando a gente mentalmente com o tempo. Só que o ser humano tem muito ego e ele vai falar: é só coisa normal, eu não sou afetado por isso aí é coisa de criança. Mas secretamente essas coisas de criança vão te afetando com o tempo. A longo prazo vão fazendo mal. E agora aqui no meio do vídeo eu venho fazer uma pergunta. Você sabe quem entende mais de sofrimento do que todo mundo nesse planeta? Se você disse Jesus, parabéns, você é um gênio. Jesus foi a pessoa que mais sofreu injustamente nesse mundo. Nenhum sofrimento dele foi merecido. Então, quando você estiver passando por qualquer situação, a melhor opção é falar com Jesus. Porque ele vai saber do seu sofrimento, cara. Primeiro que ele entende de tudo que está passando dentro de você. E segundo, que ele já passou por muito mais que você. Ele vai não só te acalmar, como também te dar discernimento para fazer o que é correto naquela situação. E suportar o sofrimento ou qualquer outra coisa da forma correta, de forma mais leve. E assim não se abalar e continuar agradando a Deus. E mais um motivo que justifica por que falar sobre os sofrimentos e as situações com Jesus funciona tão bem é simplesmente porque ele levou literalmente todo o nosso sofrimento lá na cruz. Bem, mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Davi, se inscreve no canal e adeus!